Vamos alegrar-nos por estarmos aqui, agradecer ao nosso Pai Criador, ao seu Filho maior, mas sobretudo à nossa Mãe Maria, porque estamos aqui a aprender a conhecê-la, este Espírito tão, tão grande coração e que ainda hoje continua a acompanhar os filhos que necessitam do seu amor e que estão em aflição do lado lá da vida. Que todos possamos estar unidos com os nossos corações, mas sobretudo com o nosso pensamento, para que ele possa, de alguma forma, ser também uma forma de união espiritual. E assim, com esta necessidade de aprendermos mais o sentido para as nossas vidas e o que possamos ainda estar aqui a necessitar de fazer, vamos, juntamente com esta comunidade fraterna dos Irmãos da Casa com o Evangelho, iniciar então o nosso estudo do NEP. Que assim seja. Gratidão, Nica. Obrigada. Eu fiquei procurando, porque de repente o Zoom sumiu daqui, sumiu todo mundo. Aí eu tinha minimizado aqui sozinho. Agora, nós vamos precisar de outro voluntário ou voluntária para fazer a leitura da perícope completa, para que a Eu gente posso fazer, Márcia. A Helena. Oh, prazer. Então vamos lá, Helena, por favor. Obrigada. Então, anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parenta, ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para a chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Assim seja. Áudio, Márcia. Desculpa. E eu estava comentando como é linda. Cada vez que se lê a perícope inteira, não tem como a gente não entrar num clima diferente, né? Nós já avançamos bastante nessa perícope. Começamos lá no 26 e hoje vamos estudar o 34. Então, antes do nosso resumo do último estudo da semana passada, sempre muito bem detalhado, apresentado, comentado pela Minda, eu gostaria de recapitular o que a gente já viu, porque nós já estamos mais para o final. Então, essa perícope toda
foi o anjo, a visita do anjo e o diálogo que ele teve com Maria. Então, nós vimos que ele chegou e que se a saudou, e ela, com a saudação, ela se perturbou, e ele sentiu, teve essa sensação, sentiu o que se passava internamente com ela, e dá-lhe a notícia, né, que ela dará à luz a um filho, a quem chamará, e fala da grandeza espiritual de Jesus e do reinado dele que não terá fim. E nós vimos aqui, a cada versículo desse, nós tivemos assim alguns pontos que se destacaram mais. Primeiro, a localidade, Nazaré, que não se esperava que o Messias fosse ser, né, anunciada a sua chegada numa cidade em que não tinha relevância nenhuma naquela região, pelo menos para os poderosos da época, para a sociedade. Maria, dentro de sua simplicidade, uma menina, também ela tem essa surpresa. E nós comentamos também adiante sobre a saudação. O que queria dizer ela encontrar graça junto a Deus, o porquê da saudação. E nós vimos que isso vinha do mérito de toda a construção do espírito de Maria. Então, eram conquistas que Maria havia realizado. E eu estive vendo essa semana, no Missionários da Luz, uma explicação sobre essa ser escolhido, que Maria, tudo indica, e nós vamos ver isso em vários textos, não dentro da doutrina espírita, né, sobre escolhidos. E dentro da doutrina espírita também temos. E é uma passagem, é o capítulo 8, que trata do plano dos sonhos, quando nós encarnados vamos para o nosso descanso, dormir, e o espírito se desprende e pode estar em trabalhos ou em aprendizados melhores, tratando da nossa evolução. E então Sertório, que estava indo ver alguns desses encarnados, esses espíritos encarnados queriam participar de um estudo, de uma palestra durante o sono, ele comenta, e ele começa a dizer, completando o pensamento, como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismos na obra divina, Sertório acrescentou: é preciso reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que foi o que nós vimos lá atrás, né? Que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E foi aí que a gente se pegou. As qualidades daquele espírito para desempenhar essa função. Que aquele espírito já havia acumulado em sua jornada evolutiva para chegar a esse, vamos dizer assim, esse ápice, a esse ponto culminante em sua trajetória. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Então, ela jamais teria, Maria, o espírito ali encarnado como Maria, jamais poderia esperar essa escolha se não fosse por seus méritos.
Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis, que foram virtudes que nós comentamos aqui a respeito de Maria. Constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Eu achei bom trazer esse texto, porque me veio, ele não fala aqui sobre Maria, sobre o anúncio do nascimento de Jesus, ele não fala sobre Jesus, ele fala sobre nós, almas encarnadas. Como que nós podemos ser escolhidos para alguma coisa. Ele dá a chave. Então, nós avançamos aí na perícope e depois falamos de... O Gabriel anuncia que ela conceberá um filho, fala também da grandeza espiritual dele, e aí fala da ascendência de Jesus e que seu reinado não terá fim, que é o que nos faz aqui estar estudando essa mensagem. E aí chegamos à perícope de hoje. Então vamos pedir, né? E era só para a gente, como a gente já avançou bastante, fazer esse resuminho, e agora a Minda vai nos tratar sobre o que nós vimos na semana passada. Obrigada, Minda. Obrigada, eu. Boa noite a todos. Então, vamos ler sobre a frase reinará na casa de Jacó para sempre e o seu reino não terá fim. É 1.33. Então, falamos sobre reinado. Temos a palavra reinará. O reinado de Cristo não é deste mundo. Jesus é esse ministro de Deus, é o executor de Deus. A natureza de Deus é imensurável. Isto é uma profecia que Jesus irá nascer. O Cristo será o governador da nossa casa, do nosso coração. É como aquela passagem de Paulo. Já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Temos esta consciência, já é muito bom, de que a jornada valeu a pena. A história de Paulo era muito forte, mas ele trouxe em si as marcas de Cristo e no seu coração. Cristo já estava hospedado. De uma forma inspirada, acabou por citar as cartas para a comunidade. Falamos de reinado? É alguém que tem poder? É alguém que está acima? Falamos também, as nossas conquistas também são uma realeza. Há uma aprendizagem a ser feita no serviço do bem. E aí vai cruzar com a realeza, com o amor de Jesus. O Filipe trouxe-nos uma passagem de um rapaz que estava obsediado, estava num processo obsessivo. O pai levou-o aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram doutrinar as entidades. Mas na sua realeza, Jesus conseguiu curar, educar o filho, o pai e a multidão. Jesus diz: quem se elevar vai ser rebaixado, e quem se rebaixar será elevado. Também Chico Xavier nunca quis ser grande, foi sempre humilde e sempre no caminho do bem. E é esta aprendizagem que temos que fazer. Quem não quer a grandeza será grande. Jesus é o grande mestre, nasceu numa manjedoura para nos provar o simples e humilde que era. E foi por isso que o anjo veio anunciar. E isto é uma grande lição para todos nós. Jesus era pequeno, mas na quantidade do amor era muito grande. A Márcia também nos trouxe. O reino de Jesus é dos céus, é um reinado espiritual. Diferente de todos os outros, ele vem individualmente para cada coração
e também para toda a coletividade. Na Bíblia do Caminho está lá a vida do reino, no AD, no EAD, em Lucas, capítulo 17, versículo 21. A vinda do reino de Deus atinge diretamente o coração. Não há imposição nem violência, porque o reinado dos céus se manifesta na alma e ainda hoje não é compreendido pelos homens. O papel do rei é a cooperação da prática do amor entre nós. Opera com paciência, com perseverança e nunca desistiram de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Temos que aceitar esse reino de Deus que está entre nós, porque Jesus nunca nos abandonou. Reinará com a nossa cumplicidade e reinará com a nossa autorização íntima, para sempre e sem fim. Por isso que nos possamos libertar de nossas amarras e que isso possa expandir em nossos corações. Temos uma mensagem também de Emmanuel: o reino divino não será concretizado na terra. Está em vinha de luz, a identificação do rei. O exemplo que Jesus nos veio trazer é que nos vai contagiando. Temos que buscar essa realeza em nós. Isto foi trazido pela nossa querida Patrícia. Ele veio nos mostrar esse amor tão grande, esse reinado instala-se em nossos corações. O reino de Deus encontra-se nas nossas consciências, do dever cumprido, dos compromissos que assumimos, de aceitar nossos deveres. Porque nós vemos o propósito deste reinado. Esse reino envolve todas as regiões do sentimento e onde a metafísica que une o mundo terreno com o espiritual que nos guarda. E por isso que possamos atingir esta realeza, é que nos possamos todos nós conectar como irmãos de luz. A realeza de Jesus está no Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Está no item 4. O reinado tem que ser construído dentro de nós, em que a vibração vamos entrar no mundo espiritual. É isso que temos que nos preocupar. Não, isto é uma pergunta. Em que vibração vamos entrar no mundo espiritual? É isso que temos que nos preocupar, para que o nosso reino também não seja deste mundo. Para isso, temos que trabalhar muito e fazermos a nossa transformação. Falamos também, reinará na casa de Jacó. Jacó é neto de Abrão, é um patriarca da nação, e como pais da nação, Isaac gerou Jacó e Esaú. E é de Jacó que nascem as 12 tribos de Israel. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó como símbolo do espiritismo, como que aquele que permanecerá para toda a humanidade. E esta promessa é da terra prometida. Cristo veio das esferas celestes, que é a terra prometida. Ele vem nos abrir o caminho. Com o Consolador, Jesus. E Jesus disse: eu vou enviar um outro Consolador. Porque agora não foi sentido. Não foram sentidos, as pessoas ainda não o compreenderam muito bem. Mas tantas pessoas se inspiram em Jesus, imensas fazem preces em seu nome, muitos livros têm sido escritos. É a doutrina espírita que nos une com a graça de Deus e a evidência que temos de estar no bom caminho. E estarmos aqui é como nos encontrássemos no mar com o comandante à frente a abrir águas. Às vezes o Evangelho parece que não tem importância, mas há que louvar o esforço das pessoas que dedicam o seu amor à casa e ao amor ao próximo. O reino de Deus se assemelha a uma criança, a quem tem um coração puro, é pureza. Fala-se muito na criança interna, mas parece que a certa altura, onde fica essa criança? Essa criança é o símbolo da nossa bondade, mas muitas vezes deixamos de amar por causa de algumas mágoas,
alguns traumas. E quem fica a governar nossa vida é a revolta, a frustração. Quando nós permitimos que esses sentimentos nos governem, então cada vez mais nos afundamos. E só amando e perdoando é muito necessário para a nossa libertação. Quando queremos seguir Jesus, não podemos ter o domínio de tudo, ser donos de tudo, porque é Jesus que nos coordena. E é esse o anúncio. Por isso temos que ser o mais humilde possível. Falamos, o seu reinado não terá fim. O livro dos Espíritos traz-nos a questão 13. Atributos da divindade de Deus. Ele é incriado e não terá fim. As suas leis são imutáveis. A primeira parte do livro do Espírito fala do que é Deus. Os Espíritos dizem que falta-nos o sentido para compreendermos tamanha divindade. Quanto mais evoluímos, mais a percepção de Deus vai ser apurada em nós. À medida que vamos evoluindo, este reino vai se instalando em nós, porque Deus é todo amor, toda justiça e bondade e caridade. Imaginem quando formos todos amor. Já viram quando amarmos a todos sem distinção? É isso que cada um de nós vai ter que fazer. E aí já somos de outra natureza. Se te derem um estalo na face direita, dá-lhe a outra, dá-lhe a esquerda. Faz-te humilde. Tudo o que conseguirmos fazer em paz, em serenidade, depende também das nossas conquistas de cada um. Mas as pessoas ainda procuram muita felicidade nas coisas materiais do mundo terreno. Jesus deu-nos a conhecer tudo, por isso temos que dar aos outros tudo aquilo que aprendemos com Jesus. Nós temos que ser grandes aos olhos de alguém, temos que fazer com amor, mesmo que nos custe por vezes, mas é isso que nos faz grandiosos. Este mundo ainda é muito julgado por todos, julgamos muito uns aos outros, ainda é um mundo de muitas perturbações. Mas a Márcia traz também um texto de Emmanuel, onde fala nossas obras. Então temos certeza que nossas palavras são espalhadas, nossos bons pensamentos, nossas ações falam silenciosamente no nosso espírito. Então estamos no caminho do bem, faz o bem e vem a alegria. O Evangelho é amor. Nos nossos corações vibram nesta vibração, nesta energia do amor. Que nossos corações se expandem sempre nesta alegria do NEP, neste estudo miudinho. Que ele seja levado a muitos lares e a muitos corações possam ser consolados. Obrigada a todos. Acabou o meu resumo. Nós te Beijinho. agradecemos, Mina, sempre, tanto no detalhe. Eu fico pensando assim, eu fico ouvindo a Mina, gente, onde é que eu estava? E o assunto que ela falou. Eu vou escrevendo. E depois é o que eu leio. Bom, eu vou lembrando. Gente, É bom estarmos aqui juntos e vamos aprendendo uns com os outros. Vocês trazem e eu vou escrevendo. E assim vamos aprendendo. e muito bem, viu? E obrigada a todos. Só tenho a agradecer. Vocês são anjos em nossas vidas também. Olha, nós agora então vamos para o versículo 34. Diz assim: Maria, porém, disse ao anjo: como será isto, visto que não conheço homem? Então, nós vamos ver que do versículo 26 até o 33, só o anjo falou. Maria até ali não disse nada. Ela teve reações que foram vistas, percebidas, sentidas pelo anjo, mas ela não expressou nada até aquele momento. Então, agora, já no final, ela se pronuncia. Maria, porém, disse ao anjo:
nós vamos ver que, diante do que já vimos ali, que ela se perturbou intensamente quando ele apareceu com a saudação dele, com as notícias, as boas novas que ele trazia para ela, e ela foi só ouvindo e guardando, ouvindo e guardando. Agora chegou o momento que ela vai colocar alguma coisa para o anjo. Então, para a gente ficar. Maria, porém, disse ao anjo. Então, essa postura de Maria, vamos dizer assim, essa calma, que nem era calma, porque ela estava perturbada internamente. Imagina o turbilhão ali. Mas, mesmo assim, ela teve o controle de aguardar toda a informação que o anjo estava trazendo naquele momento, até que ele pausou, e aí então ela faz um movimento, né? Quem gostaria de comentar sobre esse momento, esse movimento, essa ação que Maria ia realmente ter ali nesse momento? Antes da gente ir para a pergunta em si, né? Alguém gostaria de comentar sobre isso? Posso comentar? Nem levantei a mão. Não tem problema. Obrigada, Patrícia. Ela vai falar nesse momento, né? Como você disse, ela se segurou até ali para procurar escutar toda a mensagem, entender o que estava acontecendo, e ela vai nesse momento, então, expressar a sua maior aflição, ali o que ia no seu coração, né? Que, na verdade, aí a gente vê que a sua perturbação e o seu temor não era realmente quanto ao mensageiro, nem ao anúncio, nem à mensagem, né? Como provavelmente ela conhecia ali das escrituras, né? Como estava em Isaías, como a gente viu ali, que a Virgem daria, né, luz a um filho. Então ela vai realmente perguntar para ele como isso aconteceria, né? Que era provavelmente o que ela estava ali imaginando e sentindo, querendo entender como isso aconteceria, né? E se ela seria digna, né, desse acontecimento, né? Então, a gente vê que ela jamais duvidou ali da mensagem, nem do mensageiro, e ela confiou plenamente naquele momento, naquela comunicação, né, naquele encontro que já estava escolhido, como a Márcia trouxe aí muito bem essa passagem dos missionários da luz, né? Muito, muito bonita essa questão da escolha realmente desse vaso, como disse a música, né? Que era um diamante, já estava completamente purificado para receber esse ser mais puro ainda, né? Então não tinha como, tinha que ser tinha que ser esse espírito mesmo, né? Essa escolha. E aí a gente vê então essa diferença, né? Que a gente até já comentou quando falou lá sobre a dúvida de Zacarias, né? Mas que tem essa diferença, né? Zacarias pede confirmações. Então ele tem a dúvida de que possa acontecer. E ela não tem dúvida de que possa acontecer. Ela tem essa inquietação e esse temor de como aconteceria, né? Como ela teria que lidar com essa situação. Então, ela sabe que aquilo aconteceria, né? Que ela já teria, que ela já tem esse preparo, né? Tinha esse preparo para que esse espírito de luz, né? O Verbo de Deus se fizesse encarnar no mundo através dela, né?
Então ela percebe aí que era muito maior, né, do que uma simples notícia, e o anseio dela era querer realmente saber como isso aconteceria, e não um temor de passar por essa missão, né? Que no íntimo, nesse momento, a gente sabe que, pelo que a gente conversou, há esse despertamento e que ela entende que ela estava pronta para esse momento. É isso, Márcia. Obrigada, Patrícia. Mais uma vez, eu fico pensando como os espíritos evoluídos, eles têm um comportamento que, se a gente observa, quer ver, toda a perícope do 26 até o 33, apenas Gabriel fala. Todas as sensações, as surpresas, a inquietação que ela tinha, ela soube aguardar, ela soube esperar o momento. Então, é sobre esperar o momento. Maria, porém, disse até a forma como está escrita essa primeira parte, ela é pausada. Então, ela observa, ela escuta, ela trabalha isso dentro dela, assim faz os espíritos. Isso é muito educativo para mim, porque quando a gente tem uma surpresa, imagina uma surpresa dessa e outras menores que acontecem no nosso dia a dia, eu nem sempre tenho essa tranquilidade, agora muito mais do que algum tempo atrás, mas ainda nem sempre, de aguardar o momento para colocar exatamente. E a gente vê que em Emmanuel que ele coloca como leis, como pedes, todas essas orientações que os espíritos mais elevados, eles já têm esse comportamento, essa colocação num diálogo, numa conversa. Vamos ouvir o Felipe. Vamos lá, Felipe? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, estava a ver aqui o significado de Maria. É Senhora Soberana, pura, né? Estava aqui a refletir sobre a soberania de Maria. E penso que seja soberania do ponto de vista de ser mãe de Jesus, não é? Portanto, esta soberana, esta soberania também é questão espiritual, não é? Portanto, a questão da sua pureza, da sua depuração para receber Jesus, porque a notícia traz, o anúncio traz uma notícia de que vai acontecer algo verdadeiramente grande. Não só na vida dela, mas na vida interna dela, não é? Porque o Cristo vem para o ventre e, portanto, não deixa de também trabalhar todo a questão espiritual nela também. Porque imaginem o que é Maria ver o filho, não é, desencarnar daquela forma. Não há como trabalhar também dentro dela, mas embora seja um espírito evoluído. Aqui um espírito puro também, quase de certeza. Tanto é que ela não se espanta com o anúncio. Porque ela poderia ter dito, não, mas isso é impossível. Não acredito nisso. Tudo aquilo que olha à minha volta, não é? Tudo parece impossível. Só que se olharmos mais à frente, já não me recordo onde é que é, diz, para Deus nada é impossível. E é engraçado depois cruzarmos este versículo com essa passagem, que eu vou melhor abrir aqui o livro. Porque nenhuma palavra será impossível para Deus. É o versículo 37. Portanto, mais à frente. Mas nesta altura ainda não há este versículo, né? A história está a ser desenrolada. E ela aqui já diz que, portanto, não condiciona. Mas reparem, aqui o porém
quando utilizamos o porém, o todavia, não é? Estas interjeições, visam colocar uma oposição, uma restrição àquilo que foi dito. Quem é que estava a falar? Era o anjo. Quem é o anjo? O anjo é um enviado de Deus. Então, muitas vezes, nós colocamos também estes obstáculos às revelações dos enviados de Deus para as nossas vidas. É como se nós não acreditássemos que também para nós, para as nossas missões, para as nossas vidas, também que nada seja possível. Então reparem que Maria tem esta confiança em Deus. Ela tem essa maturidade espiritual para aceitar, de certa forma, com alguma serenidade, aquilo que lhe está a ser revelado. Só que está numa condição difícil, porque é a questão de estar encarnado. E nós, estando encarnados, temos esta cortina, que é o corpo físico, não nos deixa recordar de uma forma consciente dos nossos passados espirituais. Mas é como que irmos buscar à nossa consciência, não é? Ao nosso porão da casa mental, irmos buscar essa intuição. Porque o processo da fé é um processo muito intuitivo, não é? É subjetivo de ser explicado, mas é concreto na forma de sentir. Então, ela verbaliza o porém, mas dentro sente que isso vai acontecer. E é paradoxal, porque há aqui uma dicotomia entre o raciocínio e o sentimento. O razão diz, porém, o coração a seguir diz, mas como é que vai ser? Então vejam que é aqui uma sensação agridoce. Porque a nossa relação com Deus também é assim. À luz da razão e daquilo que nós conhecemos, tudo parece impossível. Mas no nosso íntimo, nas profundezas do nosso ser, há sempre aquela esperança e aquela fé de que tudo vai ser possível. Então vivemos também nós neste limbo, não é? Entre confiar e entre duvidar, entre crer e entre não acreditar, e andamos sempre um bocadinho nestas dúvidas. Portanto, colocamos sempre poréns, todavias, ou seja, queremos muitas vezes mais justificações mais concretas, porque se estivermos mais atentos, eu creio que as coisas ficam mais claras. Às vezes andamos um bocadinho distraídos com os sinais que nos vão sendo dados pelos enviados de Deus. E passa a palavra. Obrigada, Felipe. Você sabe que nesse versículo, Maria, porém, disse ao anjo, eu fiquei pensando muito no que nós teríamos a colocar, né, a dizer ao anjo. Porque Maria, e eu lá no NetSearch, pensando nisso, encontrei um texto do Evangelho em que ele diz assim, Maria estava dentro dela, estava refletindo sobre Acho que a Márcia caiu ou foi impressão minha? eu voltei. Ah, ok. Aí eu estava na dúvida se era eu. Também eu. Não, e caiu a conexão, aí eu fiquei perdida. Então, não sei até onde vocês me ouviram. Não ouvimos Então, nada, Só o Maria, comecinho, nada quase. nada é, mesmo. Maria pensou,
recebeu toda aquela informação, estava processando aquilo, pensou, refletiu e fez uma pergunta. Mas essa pergunta, ela não fez disso um obstáculo para a sua fé. Então, quando a gente vê essa pergunta, e porque também é o mesmo anjo, o mesmo emissário divino que está ali, o mesmo que conversou com Zacarias, a gente tende, lógico, nós estudamos muito o anúncio do nascimento de João Batista, e a gente logo se transporta ao encontro de Gabriel com Zacarias. E aí tenta ver quais são as diferenças. Primeiro, Maria, muito jovem. Zacarias, não, já de idade avançada, um sacerdote, vivia engajado em todos aqueles procedimentos, tinha muito acesso ao conhecimento, ao estudo das escrituras sagradas, aquilo tudo. Então, ele tinha muito mais, vamos dizer assim, na encarnação ali, muito mais conhecimento do que Maria, até pelo tempo em que ele estava envolvido nessas funções. E ela uma jovem, 13, 14 anos, 15, por aí. Então, aí é que a gente começa a perceber o nível dos espíritos, a evolução espiritual, como que se coloca, né? Como é que a gente vê? Então, Zacarias, é lógico, a aparição do anjo vai sempre surpreender, não era comum para ele, ali na vivência dele como sacerdote. Mas a gente vê a diferença entre o comportamento de um, a reação de um e de outro. Ambos se assustaram, mas ela pensou, ele também fez o questionamento dele depois, mas um questionamento que parecia que não caberia a alguém com aquele conhecimento, com aquela vivência espiritual, dentro do estudo das escrituras, das tarefas que ele exercia. E aí ver como que nós somos surpreendidos por essas situações e deixamos transparecer o que realmente somos, em que ponto de evolução espiritual nós estamos. Isso não é para envergonhar ninguém, não é uma crítica, é para que a gente possa desenvolver esse discernimento, essa percepção, que nos ajude a buscar cada vez mais avançar, a construir alguma coisa, uma fé mais consistente dentro de nós, que nos dê a tranquilidade, porque mesmo Maria se perturbando, ela soube controlar aquilo e ouvir. A partir do momento que Gabriel disse não temas e foi explicando a ela foi entrando naquele clima. Então, ela pensou, questionou, mas não fez disso um obstáculo, apesar da tenra idade. E aí a gente vai ver bem a separação do que ela era encarnada, mas o espírito que habitava aquele corpo, que ela realmente era, anos-luz à frente daquele entendimento que seria, para quem só olha o mundo material, o mundo físico, o que se poderia esperar de uma moça daquela idade. Bom, agora eu vou me calar, porque eu já falei muito, para alguém falar mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem mãozinha aqui levantada. Ainda não tem ninguém. Ficou bem claro essa primeira parte de Maria, porém disse ao anjo. Esse tempo que ela levou para saber o que ia perguntar. Vai colocar alguma coisa, Patrícia, para a gente? Posso colocar já, começando o próximo?
Aí a gente pode avançar, então, para a primeira parte da pergunta, né? Como será isso? É, é Né? que Porque tem essa pergunta dela é dividida em duas partes, né? sim, Então, sim. uma, ela, como será isto? Porque e aí ela explica por que que ela está perguntando isso, mas eu acho que ainda dá para a gente dividir um É pouco. que os conteúdos vão se encontrando, né? Vão se interpelando aí, porque a pergunta, né, a sua dúvida, e então como se daria, tá ligado a essa condição de Maria, né? A essa condição espiritual pura e altamente elevada e, né, moralmente preparada para receber esse espírito maravilhoso do nosso mestre. Então, o que eu, né, pesquisei nesse sentido, né, de como e conectando com essa condição de Maria, né, que entra toda a questão que nós, né, até já comentamos no início de quando fomos tratar sobre esse anúncio do nascimento virginal, né, dessa questão de como se daria essa chegada, né, que é realmente o grande mistério desse anúncio, que ainda não nos foi dado saber exatamente como isso aconteceu, né? Mas sabemos que ninguém veio derrogar leis, né? Nem o próprio Pai derroga suas leis. Então a gente precisa, né, olhar para essa pergunta de Maria, né, para esse questionamento de Maria, sem nos apegarmos com o que nós já estamos acostumados a entender, né, sobre essa palavra aí virginal, né, sobre esse conceito do virginal e buscar então o espírito da letra mesmo, né, e encontrar esse propósito maior dessa chegada, né, desse rei entre nós, né, desse espírito grandioso entre nós. Então, lá no Evangelho dos Humildes, né, do Eliseu Rigonati, ele coloca, né, que somente um espírito virginal, né, poderia ser escolhido para ser a mãe do nosso mestre, né, como a Márcia colocou, essa escolha aí que é feita por todo o esforço e merecimento e envergadura espiritual que Maria já se encontrava, né? Então ele coloca assim, um espírito virginal é aquele que através de sucessivas e incontáveis reencarnações torna-se isento de mácula da matéria. Então o Felipe falou agora há pouco, né, que praticamente poderíamos dizer que Maria já estava quase nessa condição de espírito puro para poder receber dentro da sua taça aí, né, do seu vaso, a pureza plena, né, de Jesus. Então, para que a gente possa sair, né, da palavra aí virginal, da questão material, e ir para essa questão espiritual virginal, né? Então ele diz, conquanto ainda não tenha alcançado as esferas divinas próprias dos espíritos perfeitos, contudo, vive em planos muito superiores. Os espíritos virginais só encarnam na Terra para o desempenho de missões de benefício geral. Então acho que aí, né, a gente consegue compreender melhor essa proposta, né, do nascimento virginal. E lá aqui nesse livro do professor Severino Celestino, é o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, que é um estudioso, assim, maravilhoso, né, do judaísmo. Ele
traz para a gente essa questão das concepções, né, dessas crenças das concepções virginais. E ele diz, através da história, os mitos se sucedem e que o herói sempre nasce de uma virgem, de um pai desconhecido, geralmente um deus, né? E aí ele coloca, vai fazendo as explicações, né? Eu fui aqui grifando alguns trechos para a gente poder ter como referência, né? Ele diz que porque só os evangelhos de Mateus e Lucas, então, falam do nascimento, da infância de Jesus, né? Então, são os evangelhos consagrados ao nascimento, são considerados pela maioria dos especialistas como textos poéticos ou de teologia, não de história propriamente. Então, como se tanto Mateus e Lucas, nesse momento, né, tivessem aí não inventado, mas poetizado, né, e criado aí uma atmosfera, né, de muito cuidado com essa chegada do mestre, né. Vamos ver aqui. Então, ele diz assim, retomando a questão, né, da profecia lá de Isaías, o capítulo 7, versículo 14, né, que é aonde se baseia essa questão da virgem que vai ter o filho, né? Então, no hebraico, né, disse que a virgem, a alma, que conceberá e dará à luz um filho, se chamará Emanuel. Então, ele diz que essa palavra hebraica, alma, colocada aí no texto de Isaías, significa mulher jovem, né, uma moça, e não necessariamente uma virgem. Então, ele bate muito nessa tecla da questão das traduções, né? Tanto que ele tem um outro livro sobre as traduções bíblicas. Então, para que a gente tenha cuidado e pesquise, faça muito essa pesquisa, né? O mais ampla possível, para a gente buscar realmente quais eram os significados das palavras utilizadas naquela época, né? Então, ele diz, na época do nascimento de Jesus, existiam duas formas de se definir uma virgem. A primeira forma refere-se a uma mulher que ainda não conhece um homem, que é o que ela vai falar na pergunta seguinte, né? Ou seja, a ausência de contato sexual. No hebraico se chama betulá. E a segunda forma, né, afirma que a jovem é virgem até chegar à puberdade, né? Então, ela, quando chegando à puberdade, ela já deixa de ser virgem, quando ela tem a sua menarca, ou a sua primeira menstruação. Então, não necessariamente era no momento da primeira relação sexual. Então, para que a gente atente para isso, e aí ele traz essa questão de que, né, os casamentos, né, se davam muito para as mulheres em idade muito tenra, né? As mulheres geralmente tinham 12, 13 anos e os homens 19, 20 anos, né? Isso. Então, ele coloca também a questão de que era levado muito a sério, né, essa questão do celibato antes do casamento, e como uma forma de conduta moral mesmo, né, essa castidade, essa contenção, né, dos instintos sexuais, para que não houvessem prostitutas entre as filhas de Israel. Está lá em Deuteronômios. E para finalizar, ele diz assim, né, fica as questões como um casamento, como ele estava falando casamento de Jesus, e a virgindade de Maria, do ponto de vista espiritual, não são importantes. O importante foi a missão e o legado que nos foi trazido por essas
incomensuráveis luzes divinas que vieram e continuam em espírito entre nós, né? Então, para que a gente realmente procure compreender aí esse como se dará isso, mas buscando, né, em compreender a missão, compreender o que nasce em nós, né, como a gente sempre fala, quando Cristo vai nascer em nós, o que significa tudo isso, para que a gente traga para a nossa vida, né, e não se prender aí a palavras e, a modos ainda que a gente não pode entender plenamente, porque ainda não nos é permitido, né? Então, que a gente possa compreender, né? Buscar entender toda essa passagem aí como um momento que vai ser um nascimento libertador, né? Para toda Israel ali e para nós, né? Esse momento em que o Cristo se faz presente dentro de nós. Era isso. Nossa, obrigada, Patrícia. Muito bom. É bom a gente refletir, porque Maria pergunta como se dará isso, mas ela não questiona o fato em si, dela ter essa gestação, dela gerar o Cristo, todas as informações que o anjo trouxe para ela não questiona, ela só pergunta como. Ela quer entender como. Ela não põe em dúvida, não rejeita o fato. Ela quer entender. E a gente vê, depois vamos ver nos outros versículos, porque a perícope inteira já foi lida, mas nós vamos ver que o anjo responde a ela, explica a ela de forma mais detalhada possível, diante das condições e da excepcionalidade, da divindade daquela concepção, né, do espírito, da grandiosidade do espírito, da envergadura de Jesus, o espírito crístico que estava para encarnar. Então, ele dá ao fato, né, ele dá aquela resposta poética, mas ela não questiona o fato em si, ela não se rebela contra o fato. Como? Ela quer entender. E nós aí também temos as nossas questões, que precisamos entender, nós também precisamos saber como podemos nos colocar nessas situações. Eu vou passar a palavra ao Fábio, tá, Fábio? Obrigada, para não falar demais. Obrigado. Não, é de ir ao encontro do que você estava a dizer e também do que a Patrícia disse. É porque não duvidemos que Maria é um espírito muito, muito evoluído, angelical, dos novos países muito longínquos aqui ao nosso, e que, devido a este invólucro tão necessário para, para encarnar na Terra, ela teve que ser apagada, digamos assim, a consciência. E é o que leva àquilo como será isto. É esse apagar de consciência, porque não tem a lembrança de como era e como é que poderá ser, só tem a lembrança de que aquilo poderá e o que acontece no planeta Terra. É só através da relação entre o homem e a mulher que se concebe um filho. E é isto que ela está aqui a fazer confusão, e como estava a dizer, a pôr em questão em causa o propósito de Deus, de vir a conceber Jesus. E é por isso que é necessário a vinda de Gabriel, para informar e ajudar a compreender que vai ter esta grande missão e esta grande honra. E é aí que é a grande diferença, sem ela saber,
o porquê, ela teve aceitação. E é esta aceitação que nós devemos a seguir e devemos ter como exemplo. É, sem nós sabermos o que aí vem, ter fé e confiança que tudo irá correr bem. Ter a aceitação que tudo é de acordo com como Deus quer, o nosso Pai quer, e que tudo será para a nossa evolução e para a evolução da, neste caso aqui, da nossa planeta Terra e da nossa humanidade. Era isto que eu queria deixar. Obrigado. Obrigada, Fábio. Vamos passar aqui para o Felipe, ficando na letra F. Não. Estava aqui a pensar que o facto do anjo falar com Maria não é propriamente o anjo que está a falar, é Deus que está a falar com Maria. Porque o anjo é um enviado de Deus. Então esta mensagem de Gabriel é altamente simbólica, porque é Deus, o Pai, a falar para Maria. E denota-se, desde logo, a proteção divina. Né? A proteção deste Pai amoroso, que em determinadas circunstâncias, se for necessário ser revelado para onde ir, assim será. E aqui, muitas vezes, podemos cruzar aqui com a mediunidade dentro da doutrina espírita. Não sei se já tiveram essa oportunidade, mas por vezes, sem se esperar muito, pode haver uma revelação do mundo espiritual. Não com um anjo propriamente dito, a não ser que seja um benfeitor, ou outro espírito qualquer, mas às vezes mesmo por um familiar que possa não ser um anjo, mas é nosso amigo, não é? Um espírito amigo, e portanto, nessa altura, podemos ter uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, como um símbolo da presença de Deus e da manifestação de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, é-nos revelado, através dos seus mensageiros, já que Deus se utiliza dos espíritos para manter a criação e para se revelar também a nós, para além do nosso mundo íntimo. Então, muitas vezes, é através dos espíritos, não é, que as coisas nos são também reveladas. Mas eu queria refletir também aqui sobre o como será. Né? Para já estamos a falar no futuro. E esta pergunta é: como é que será para mim, Maria? Como é que será para mim? É porque o como será para nós vai depender sempre e bastante da nossa evolução espiritual. Porque as nossas escolhas são determinadas pela nossa maturidade espiritual também, pelo nosso posicionamento espiritual. E se olharmos para a vida de Maria, não deve ter sido muito fácil. Daí que a sua envergadura espiritual está em concordância com o grau da sua cruz. Agora reparem, como é que será para nós? Porque esta pergunta muitas vezes é feita por nós. Porque cada um de nós tem as suas próprias missões. Quando estamos num processo de prova, e agora? Como será, Senhor? Esta pergunta que a gente faz. E agora? Para onde eu vou? O que é que eu hei de fazer? Qual será o caminho? Como é que eu vou encontrar soluções? O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser o meu futuro? É? Como é que será? Então eu fui aqui buscar uma pergunta do Livro dos Espíritos, que está na Lei da Liberdade, e é um trecho que fala sobre o conhecimento do futuro. É a questão 868 a 870, e diz assim: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos respondem a Kardec: em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. Então vejam, se só nesse caso
em casos raros e excepcionais, Deus permite a sua revelação. Se estamos perante uma revelação, isto significa que estamos perante uma alta excepcionalidade deste momento. E o que é que está a acontecer? Está para nascer Jesus Cristo. Então parece que todos os caminhos se abrem, não é? Quando o Cristo está para chegar, tudo é revelado, porque o Cristo também vem revelar, não é? Esta nossa própria luz, não é? Vem-nos dar o caminho, vem-nos retirar da treva. Portanto, é um caso raro e excepcional. Depois eles continuam. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Porque é que não sabemos o futuro? Eles dizem, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Então vejam, se nós soubéssemos, né, se calhar já não nos movimentávamos para ela, ou então evitaríamos as circunstâncias da nossa vida. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer com a realização das coisas, mesmo daquelas que desejaria opor-se. Olhem que interessante. O futuro é-nos ocultado para que, através da sabedoria do esquecimento, nós possamos ir para locais para onde nós não gostaríamos de ir. Porque muitas vezes é lá, né, é nos momentos difíceis para onde a gente não quer ir, que está a nossa transformação. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobreviverão no concurso da tua vida. Então, este futuro está relacionado com as nossas escolhas presentes. E depois, só para concluir, ele pergunta, então, mas se é útil que o futuro permaneça oculto porque Deus permite às vezes a sua revelação? Portanto, se é útil sabermos do futuro, porque é que às vezes Deus permite a revelação? Que é o caso de Maria, não é? Portanto, Maria está a ter a graça de lhe ser revelado o futuro. E os espíritos respondem, é quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas. Então um anjo está a aparecer para Maria para facilitar o acontecimento da vinda do Cristo. Para que ela não se perturbe, para que ela não diga que não, para que ela confie a ela e quem? A José, né? Ao casal em si. Então a gente vê aqui é uma preparação amorosa do mundo espiritual, né? O Gabriel a falar com José, o Gabriel a falar com Maria, o Gabriel a falar com Zacarias, o Gabriel a falar... Ou seja, a espiritualidade toda ali envolvida, nestes momentos que era um momento altamente excepcional, né? É um momento altamente excepcional, mas era bom que assim fosse para facilitar a vinda do Cristo. Então é como se fosse a espiritualidade a abrir veredas, a preparar o caminho, quase uns Joões Batistas do mundo espiritual, para garantir, né, que de facto o Cristo nasce. E do ponto de vista simbólico, isso também acontece com as nossas vidas. Quantos espíritos enviados por Deus, né, nos inspiram diariamente às boas obras, para que o Cristo venha, né? Para que a nossa bondade cada vez mais seja revelada, para que a nossa renúncia possa ser uma renúncia vivida assim, com firmeza, com perseverança, com disciplina, com fé, sempre no trabalho. Então, deixo a reflexão para todos: como é que será connosco? Como é que será daqui para a frente? Uma coisa é certa, é que Deus sempre estará connosco. E isso é a resposta que todos nós devemos ouvir
independentemente das circunstâncias, se as coisas não nos são reveladas, é porque é para nosso bem, mesmo aquelas que aparentemente nos pareçam desagradáveis. Tudo concorre para o amor de Deus. Que assim seja. Nossa, Felipe, foi tão bom você ter trazendo isso, ver como é que esse estudo cresce com uma pitadinha de cada um. Mesmo aqueles que estão em silêncio estão colocando suas boas vibrações, inspirações para o mundo. Porque eu tinha anotado aqui sobre, quando você falou essa questão de Deus, do futuro, como será isso para nós, como se dará isso para nós. E eu fiz uma anotação aqui sobre a providência divina. Então, nesses momentos em que a gente tem um questionamento, tem que saber colocar essa questão, colocar esse item que a gente não compreende, esse ponto que a gente ainda não compreende, mas com a confiança na providência divina. Lógico que nós não é aquilo, eu vou entregar tudo, não, eu tenho a minha parte para fazer. Mas eu sei que eu não estou sozinha, sabemos que não estamos sós, que existe a providência divina para nós. E eu notei, porque você foi muito bom quando você colocou, é Deus que fala com Maria através do anjo. E ele também, nós precisamos encontrar essa comunicação, como Deus fala conosco. Como nós conseguimos esse contato, essa proximidade de Deus. Nós até tocamos um pouco no estudo da semana passada. Mas essa proximidade, então termos certeza que da providência divina, como se dará isto? Eu ainda não entendi, eu não compreendi completamente, mas eu tenho duas certezas, pelo menos, quiçá mais, talvez até mais, que eu posso contar com a proximidade de Deus no meu coração, atuando na minha vida, na minha jornada espiritual. À medida que eu vou buscando isso, vou crescendo, e a providência divina que me ajuda nisso. Porque é o que Deus jorra para nós diariamente, a todo instante. São as bênçãos que vêm para nós. Então, sabermos perceber isso foi muito bom que eu tinha anotado. E aí, isso tem que... Como que isso impacta na nossa visão limitada, a compreensão limitada que temos de Deus? Como é que nós podemos avançar um pouquinho, né, nesse campo dessa compreensão, sentindo essa proximidade, tentar sentir essa proximidade, mas essa presença. E daí porque o anjo disse a Maria, alegra-te. Não porque fosse tudo ser fácil para Maria, foi um caminho com muitas dores, e com uma dor imensa, que passou, né, por ela, por ter um filho, gerar um filho, toda essa a história que nós conhecemos. Mas para nós, que nós temos, apesar das nossas dificuldades, dos tropeços que nós vamos tendo e dos obstáculos que vamos encontrando, será que nós nos alegramos da forma como isso se dará? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Vamos passar, então, para a segunda parte da pergunta, que até a Patrícia nos trouxe bastante conhecimento, esclarecimento, visto que não conheço o homem, e aqui, como no caso de Maria, ela já estava, vamos dizer assim, noiva
de José, já havia um compromisso, era como se aquilo ali já fosse o casamento, ela já estava comprometida com ele. Então, a gente vê aqui que, no caso dela, ela coloca a questão por não conhecer, por não ter se iniciado sexualmente, e não no outro ponto que a atriz colocou, da questão virginal, que seria esta ou a menarca. Então, no caso dela, ela faz a opção por um. Então, a gente pode subentender aqui na pergunta que era um ponto mais relevante na condição em que ela se encontrava. E aí, visto que não conheço o homem, o que me chamou a atenção aqui foi o verbo conhecer. Conhecer. Eu fiquei pensando nisso, conhecer. Maria colocou, como será isto, visto que não conheço o homem? E nós, sim, poderíamos colocar, como será isto? Eu conheço Jesus a ponto de saber como será, ou não sabendo como será, o que eu conheço de Jesus me dá a fortaleza e a certeza para seguir adiante, para não duvidar. Isso aqui nós podemos dizer por fé, eu usar, substituir, colocar a palavra fé. Como que esse conhecer, porque estamos todos aqui nesse grupo, no NEP, estudando, tentando conhecer mais Jesus, mas conhecer de uma forma espiritual, trazendo para o nosso íntimo essa gestação de Jesus. Que a gente quer conhecer, nós queremos gestar esse nascimento de Jesus em nós, que ele viva na forma dos ensinamentos e da mensagem que ele trouxe, intensamente e plenamente em nós, para que a gente possa pisar, caminhar da forma como ele caminhou entre nós. Como é que nós sedimentamos? Como é que nós fazemos como é que estamos com esse conhecimento? Estou vendo todo mundo tão caladinho. Vamos lá, Felipe, fala alguma coisa aqui para a gente sobre essa pergunta, porque Maria colocou a dúvida dela, o que ela não entendeu. Ela não disse assim, isso não vai acontecer, isso é impossível de acontecer. Não. Como isso vai acontecer? Porque eu não conheço isso. Então, ela queria uma explicação, saber como, e entender como aquilo sucederia. E esse entendimento, a gente trazendo, como a Patrícia colocou, como o Fábio colocou, como o Felipe colocou, trazer para nós esse conhecimento pode nos dar uma certa, vamos dizer assim, segurança nesse caminhar. Saber que eu não sei como isso se dará, mas eu sei que eu vou caminhar, eu vou passar por isso e vou chegar a esse entendimento, vou ter esse discernimento para compreender e conhecer mais Jesus na intimidade. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Vamos, Felipe. Pronto para a salvação. Oba! É assim, nós estamos perante uma circunstância de impossibilidade, ou pelo menos de uma alta improbabilidade. É altamente
é altamente improvável que isso suceda do ponto de vista de Maria. Mas do ponto de vista de Deus, vai acontecer. Então, remete-me para aquela reflexão de nós querermos controlar a nossa vida e deixarmos que Deus controle a nossa vida. Porque o que ela está é a querer saber, perante as circunstâncias e os recursos que tem, que neste caso é José, que vai ser o cônjuge dela, portanto, o seu parceiro de jornada, mas ela, o que está aqui a aprender no processo de aprendizagem dela mesma, é como se Deus falasse com ela e dizer: calma, Maria, não estejas ansiosa, porque ela está a querer viver o futuro. Daí a pergunta vir no futuro. Como será, uma vez que não conheço o homem, ou não conheço o varão? E nós queremos muitas vezes viver sempre no futuro. E é conhecido quem vive no futuro vive com ansiedade, né? Viver no futuro é sempre viver com ansiedade. E não desfrutamos muitas vezes do momento presente. Então a ideia é que a gente também não se preocupe demais com o futuro, porque o futuro cria-nos estas inquietações íntimas. Porque nota-se que Maria está inquieta, está insegura, porque ela queria ter algo mais palpável. E todos nós gostaríamos de ter algo mais palpável. Talvez nós gostássemos que alguém nos dissesse: olha, vai para aqui ou vai por ali. Quem nunca, não é? E agora, Senhor, para onde é que eu vou? Como é que eu vou? Então aqui a ideia é este vínculo que é necessário ter com Deus. É esta capacidade que os espíritos grandes têm de se permitirem sair fora do controle. Ou seja, deixarem que Deus governe. Mesmo não sabendo aquilo que vai acontecer. Mesmo não sabendo absolutamente nada. Mas permitir que Deus nos conduza. Porque se nós analisarmos, que já sabemos, vamos fazer aqui um spoiler, não é? Já sabemos o que é que aconteceu. Se fizermos a pergunta: onde é que está Maria hoje? Não é? Passou todo este tempo, onde é que está Maria? Esta encarnação passou. Agora vejamos a repercussão que esta missão de Maria teve para a humanidade. Quantas pessoas invocam Maria? Quantas pessoas fazem preces a Maria? Quantas pessoas são ajudadas por Maria? Quantas pessoas querem o amor de Mãe de Maria? Então vejam que este momento de inquietação íntima pode ter repercussões celestes, galácticas. As missões de Deus para as nossas vidas podem ter repercussões de bilhões e bilhões de espíritos. Nós vimos isso na vida de Jesus, vimos isso na vida de Maria. Mas também eles têm estas inquietações. Também Maria teve esta inquietação. Porque faz parte do estar encarnado. Viver sem saber o futuro é uma bênção. Para que Deus nos conduza pelos caminhos mais tumultuosos, muitas vezes, mas cujo objetivo é levar-nos para perto de si, para estarmos em perfeita comunhão com Ele. Mas para lá chegarmos, temos que trilhar os nossos próprios caminhos. Então é aquela passagem da fé que transporta montanhas.
A fé que é capaz de dizer a uma montanha, sai daqui e vai para ali. Porque essa é a comunicação espiritual. Nossa comunicação com Deus é uma comunicação espiritual. Então, é de facto muito, muito bonito de ver isto. Porque ela tem que ir buscar os recursos mais íntimos. Ela tem que ir buscar a sua fé a locais, a regiões íntimas mais profundas. E isso denota nela, então, essa questão da pureza. E depois é o ponto de vista limitado do encarnado. Porque Deus já sabe que todos nós um dia seremos espíritos puros. Porque essa é a fatalidade que existe na nossa vida. Mas estes pontos de vista que nós vamos tendo também se vão depurando. Se nós olharmos para Jesus, ele tinha perfeita noção de tudo aquilo que viria a fazer. Daí ele dizer: Pai, se cumpra em mim a tua vontade e não a minha. Estas palavras são muito significativas porque perante as nossas dúvidas, quando a gente não conseguir controlar, quando a gente deixar de ter recursos visíveis aos nossos olhos, que é aquilo que está a acontecer com Maria, só nos resta dizer: Pai, agora não vejo, agora não consigo enxergar, não consigo ver mais do que isto, mas independentemente das circunstâncias, que se cumpra em mim a tua vontade. E quando a vontade de Deus se cumpre nas nossas vidas, o caminho vai sempre dar certo. Eu acho que essa é uma grande aprendizagem que a gente tem que fazer. Pedir discernimento para decidir, pedir discernimento para aceitar, pedir clareza para o futuro, porque nós, da mesma forma como temos os benfeitores, também temos os nossos obsessores. E daí que a gente é necessário a prece, a oração, para que Jesus nos ajude e nos inspire para seguir o bom caminho. Nós já sabemos que o bom caminho é sempre o caminho do esforço, muitas vezes do sacrifício e da dedicação por amor. E nós muitas vezes esse caminho nós não queremos trilhar. E essa é que é a grande verdade. O trilho do amor com Jesus é um trilho difícil para nós, mas é de facto um caminho que tem que ser feito por todos. E assim, Maria, também sem saber, consciente, estava também ao serviço de Deus e do Cristo. Mas o projeto para ela era muito maior do que a sua dúvida. Para Deus há certezas, para nós sempre haverá as dúvidas, fruto da nossa imperfeição. Muito bem. Obrigada, Felipe. Muito bom. E eu estava aqui com um parágrafozinho no livro No Mundo Maior, e Calderaro fala um pouco das nossas experiências. E ele fala sobre evolução. É um parágrafo pequeno. Eles compreendemos destaque que na variação de nossas experiências, ou seja, nossas experiências nos oportunizam variadas aquisições. Adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam, ele cita algumas, a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza,
a inteligência e o sentimento. Ele vai colocando essas dualidades. A iniciativa e a intuição, como já foi falado aqui, já até que foi o Felipe que falou da intuição de Maria. A sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Esse equilíbrio que nós podemos observar, né, em Maria, em alguns espíritos, em Jesus, que é esse equilíbrio em Deus, que é isso que nós buscamos. Mas vamos adquirir gradativamente, tendo essa confiança, essa discernimento, buscar aprender, buscar entender, conversar, dialogar sobre as nossas dúvidas e compreensões, como nós fazemos aqui nesse grupo. E assim nós vamos lograr o supremo equilíbrio de Deus. Tem muitas encarnações na frente, mas cada um caminhando pelo que o Calderaro traz para a gente. Mas alguém gostaria de colocar? Vamos lá, Felipe. Podemos fazer assim, em jeito de conclusão, não é? O que é que aprendemos hoje? Estava aqui a pensar. Eu também estou aqui com umas dúvidas, não é? Pessoais. Como é que será? Aqui umas coisas minhas, não é? E, e a resposta que vem é que, independentemente das nossas escolhas, elas vão nos levar a locais. Mas esses locais sempre terão a presença de Deus. Eu acho que muitas vezes nos falta coragem, de certa forma, seguir os nossos sonhos, seguir as vidas que nós sentimos que viemos para viver, a tal intuição da reencarnação. Por vezes falta-nos coragem de assumir quem nós somos, a nossa identidade perante a vida, perante o mundo, o desenvolvimento da nossa fé, e sermos genuínos com quem nós somos, não é? E isso requer, de certa forma, alguma coragem, porque o mundo acaba por nos influenciar e coagir para um determinado tipo de postura perante a vida, não é? Pois o Cristo chama-nos para outra, e depois acaba por haver aqui um conflito muito grande, não é? Porque naquela altura, Maria, não é? O contexto da mulher no tempo deles é difícil. Portanto, ela vê-se ali numa circunstância que podia ser apedrejada até à morte. Não é uma coisa qualquer. Não é? Portanto, se ela fosse acusada de adultério ou esse tipo de situações assim, até o seu próprio José a denunciasse, não é? Podia acontecer algumas dessas coisas. Ela é natural que tenha essa inquietação. Mas a lição que retiro daqui, não é? A lição moral, é que, para já, o Cristo vai nascer. E quando o Cristo nasce, não há como não se desenvolver. E depois, Deus sempre estará connosco. E isso é muito reconfortante, porque nós, por vezes, temos que definir caminhos para a nossa vida, não é? E para escolhermos umas coisas, vamos ter que largar outras. E em caso de dúvida, que a gente escolha Jesus. Que assim seja. Então, muitas reflexões, o nosso como será isso, como
e que nós não conhecemos. Maria soube colocar exatamente, trazer para a situação dela, encarnada, a dúvida dela, o que ela não conhecia. Ela vai obter uma resposta muito mais no plano espiritual do que ali. E essa pergunta a gente tem que ter, se não vamos ter clareza ainda da resposta, ter a certeza, a clareza de qual o caminho. E esse caminho é buscando sedimentar, nos aproximarmos cada vez mais dos ensinamentos do Cristo e tentar nos pautar por esse caminho. Em todas as dificuldades que a nossa limitação, o nosso nível espiritual nos traz, mas ainda assim podemos trazer isso, compreender isso. Porque eu agora não me lembro se foi. Não, eu acho que foi no estudo que. Acho que foi no estudo do grupo de sábado que eu fiz. Não foi, agora eu já estou perdida. Que embora a gente não tenha conhecimento da felicidade, o que é aquela felicidade, a gente tem condição, nós temos aqui momentos em que a gente pode experimentar essa felicidade que nos aguarda, que é para que nos mova a vontade de seguir para lá. Bom, se ninguém quer colocar mais nada, não estou vendo nenhuma mãozinha aí levantada. Ah, Vou Patrícia! falar. É só para finalizar o que vocês falaram tão lindamente e para falar desse ensinamento, né, dessa lição, dessa passagem, que eu acho que o que fica verdadeiramente é essa questão da gente consolidar, buscar consolidar nossa fé mesmo, no que chega para nós, né, do que a gente não entende exatamente, nem porquê, nem para quê, nem como vai acontecer, né? E o Felipe trouxe a questão da fé que transporta montanhas, aí eu fui ali no Evangelho, né? E logo em seguida está a fé, né? Que é a mãe de todas as virtudes, né? Então, só para a gente ter em mente, e aí a Márcia trouxe a passagem do mundo maior, né? Do Calderaro falando de evolução, e aí casa bem aqui com o parágrafo, né? Que é o Espírito José que diz: a fé é divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Então, que a gente possa ir construindo essa nossa fé junto dessas lições maravilhosas que a gente está aprofundando, buscando aí trazer para a nossa vida, entendendo como vão ser esses acontecimentos, né, na nossa vida, e que a gente não se renda aí, como o Felipe falou, às coisas do mundo, né, aos chamados do mundo que não nos deixam aí cumprir os nossos planejamentos reencarnatórios, né, as nossas missões, os tamanhos que sejam, mas elas já são importantes porque elas vão reverberar em alguém, elas vão ter reflexo em alguém além de nós mesmos. É isso. Obrigada, gente. Nossa, Obrigada, que Márcia. lindo. Obrigada.
Olha, e já que não tem mais ninguém inscrito, gostaria de saber quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento. E antes da prece, eu já quero desde já agradecer a todo o suporte, a todo. É muito bom estar aqui com esse grupo. E me ajuda muito nessa tarefa, que às vezes a gente se encontra dificuldade na nossa evolução espiritual. Mas é muito bom sentir as boas vibrações, sentir o apoio, que as mãozinhas, embora distantes, as mãozinhas estão estendidas. Eu recebo esses apertinhos de mão, me ajudando a subir a ladeirinha. Muito obrigada. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Para nós fecharmos esse estudo aqui. E nós vamos continuar tendo o privilégio de estudar e de conversar sobre Maria, o anjo, Jesus, Luiz, essa oportunidade de estarmos aqui mais N encontros adiante. E só melhora. Vamos lá. Então, vou ter que escolher alguém aqui. Eu vou escolher a Fernanda Malva aqui para fazer a nossa prece. Já estava a ver, já estava a Esse ver. candidato foi voluntária, Foi no mesmo instante. Fernanda. Obrigada. Então vamos lá. Vamos unir os nossos corações, ou melhor, continuar a unir os nossos corações e dizer obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por estas oportunidades grandiosas de estarmos aqui, de podermos elevar os nossos pensamentos, de podermos aprender um pouquinho mais, de alargar a nossa visão para caminhos bonitos, caminhos que nos engrandecem a alma e o espírito, nesta que é a nossa evolução. Muito grata a todos aqueles que aqui participaram, expuseram as suas ideias. Obrigada aos benfeitores amigos que nos acompanham e que paulatinamente vão amparando as nossas dificuldades e vão nos orientando na nossa caminhada. Obrigada a Jesus por esta tão grandiosa oportunidade que é olhar para o seu exemplo, olhar para a sua experiência e poder ter maior discernimento para praticar o seu exemplo, porque é este o propósito, é o praticar o exemplo que ele nos trouxe. E tanto sacrifício fez para nos mostrar o caminho, então que nós também possamos fazer este sacrifício de olhar para este exemplo e podermos ter a coragem, como dizia o Filipe, coragem para dar o passo necessário e para exemplificar o seu amor, a sua experiência, que muito nos engrandece, muito nos permite ficar mais perto do Pai Criador, este Pai misericordioso, este Pai amoroso, que tanto nos quer bem, que tanto nos quer auxiliar. Por vezes, teimosos que nós somos, nos desviamos. Obrigada a todos por estes momentos, por este estudo, que nesta noite possamos então descansar os corpos e restabelecer este estudo
e revigorar-nos neste estudo. Obrigada. E assim seja. E assim seja.